o cliente me procura, eu já tenho uma mensagem pronta para falar. O cliente me procura, gostaria de um orçamento, gostaria de saber qual é o valor da consulta, gostaria de saber tal. Eu olho a foto, tá ali com imagem de advogado, tá o nome, doutor fulano de tal, advogado, doutor tal, foto assim de advogado, que normalmente o advogado usa, aí eu já mando isso. Se não, eu pergunto, você é advogado, você é advogada, para ter uma ideia. Aí depois que responde, eu mando a seguinte mensagem, eu vou ler aqui para vocês exatamente a mensagem que eu tenho. Para definir o valor, preciso das seguintes informações. 1. Qual é o crime? 2. Qual é a fase processual? 3. Os autos têm quantas páginas aproximadamente? 4. Seria uma consulta geral sobre teses e estratégias ou algo específico? E 5. Uma consulta de 1 hora seria suficiente? Por que isso? Porque às vezes, vamos falar por partes aqui. Quanto ao crime, às vezes o crime é um crime de fácil análise e outras vezes é um crime que você sabe que tem uma complexidade. Então, por exemplo, uma ameaça é uma coisa, uma organização criminosa, lavagem, crime contra a ordem tributária, ou até homicídio, que é criminalidade tradicional, mas tem uma complexidade diferente de um caso de ameaça, de Maria da Penha, alguma coisa assim. E aí, claro, isso daí é considerado. Fase processual é importante para saber o momento da consulta. Porque, por exemplo, no inquérito policial ainda não tem nada, não tem denúncia, não tem o relatório, a não ser que já acabou o inquérito policial. Aí tá tudo na fase da investigação, sem nada concreto apontando qual será o crime analisado ali. Só instauração, eventualmente o indiciamento, aí é muito pouco. E eu prefiro a partir da denúncia. Eu prefiro, é uma opção minha, porque eu acho que é mais produtivo, quando você já sabe qual é a acusação. E aí também para saber qual é o momento. Às vezes, tá na fase tal, que é um recurso com prazo, tem que fazer um recurso sentido estrito agora. Se eu não tiver agenda, aí eu já falo, olha, não estou podendo aceitar nada com prazo nessa semana. E aí vai acabar o prazo aí, eu não vou conseguir te ajudar. Então, não tem como eu pegar esse caso. Por isso que eu já pergunto qual é a fase processual. Foi citado, está no momento da resposta, enfim, tem a audiência marcada, quando é a audiência, vai apresentar memoriais, acabou a instrução e aí vai para memoriais agora, esse tipo de coisa. Os autos têm quantas páginas aproximadamente? Eu pergunto isso porque não é que um caso com 5.000 páginas é necessariamente mais difícil que um de 500, mas tem mais coisa para ler. Isso aí eu acho que todo mundo tem que considerar. O trabalho da leitura e combinar com o crime imputado e a fase processual, porque é importante saber qual é o tamanho dos autos para saber qual é o trabalho que você vai ter com as futuras manifestações, com as futuras análises e com o que aconteceu até agora naquele processo. Então, por exemplo, não dá para considerar nesse fator um processo de 200 páginas igual a um processo de 3.000 páginas. Não dá, são coisas diferentes. A dificuldade da leitura, a quantidade de coisas para ler é diferente. E muitas vezes tem até coisa repetida, não tem problema, mas são mais páginas e isso dá mais trabalho e ocupa mais tempo também. E claro, não é dizer, por exemplo, um processo de 200 páginas tem que cobrar X e um processo de 400 tem que cobrar 2X e um processo de 600 tem que cobrar 3X. Eu acho que não é assim que funciona. Porque depois que você está nos autos, a dificuldade inicial é uma coisa, a partida, começar a sair do zero é uma coisa, sair da inércia. Mas depois que já está no embalo ali, seguindo no processo, já fica mais fácil. Então não é necessariamente o valor de um processo de 1.000 páginas tem que ser o dobro do valor de um processo de 500 páginas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que um processo é mais fácil, olha a análise, é mais fácil ler um processo de 1.000 páginas, bem mais fácil ler um processo de 1.000 páginas do que 2 processos de 500 páginas. Por quê? Porque aí está concentrado em um crime ou um conjunto de crimes, um réu, uma situação, um tipo de movimentação processual, um rito.
é uma concentração diferente. Um processo de 1000 páginas é mais fácil que dois processos de 500 páginas. Eu pergunto sempre se seria uma consulta geral sobre teses e estratégias ou algo específico. Por quê? Porque às vezes é uma questão muito específica. Eu gostaria de saber só sobre qual é o recurso cabível aqui e o que tem que fundamentar. Não é pensar em todas as teses e estratégias. E é claro que isso é mais simples do que pensar em todo o contexto. Imagine, vamos comparar aí. Eu quero, tá na fase, acabou de sair a sentença, e eu quero saber tudo que tem que fazer agora, quais são as melhores teses para apelação. Bom, aí tem nulidades, aí tem mérito, aí tem análise de provas pra caramba, aí tem análise da dosimetria da pena, isso dá trabalho. Outra coisa é, por exemplo, falar, olha, é que ele foi preso no inquérito, a gente está no inquérito ainda e queremos tentar soltar. Então, em geral, o inquérito terá menos páginas, a não ser assim, um inquérito muito complexo, com 3.000 páginas, comparando com um processo de Maria da Penha que só tem a palavra da vítima e está aí com 200 páginas, ou menos. Então, claro, aí tem uma dificuldade diferente. Mas, em geral, é mais difícil, dependendo da fase, dependendo do tamanho do processo e dependendo se é algo geral ou algo muito específico. E lembrando, é a minha atividade fim. A consulta para outros advogados funciona, em muitos casos, como um meio. Então, o cliente procura advogado, por isso que muitos advogados nem cobram consulta, porque vão cobrar os honorários para fazer a defesa e tal. Eu tenho obrigatoriamente que cobrar consulta, porque na consulta eu já faço o meu trabalho. Eu tenho que fazer isso. Na consulta eu já faço a manifestação inteira, falo todas as teses, já falo todas as estratégias, já tenho que analisar o processo inteiro. Não é diferente, sabe? É como você pensar, um médico pode fazer a consulta e resolver o seu problema, resolver aquilo que ele tem que resolver dando remédio, falando, ó, faz tal tratamento. Ou aquela consulta pode ser só um encontro prévio para uma cirurgia. E aqui é a mesma coisa. No meu caso, o objetivo é a consulta já prestar o trabalho final. Enquanto, no caso de outros advogados que vão atuar no processo, a consulta é, na verdade, um momento prévio para conversar, se conhecer, passar o valor dos honorários e depois prestar o serviço final, que é a atuação no processo. Essa é uma diferença. E aí eu sempre pergunto se uma consulta de 1 hora é suficiente. Por quê? Porque muita gente pergunta sobre parecer. E parecer tem um valor mais elevado. Eu tenho, claro, alguns tipos de pareceres. Tem parecer que é como se fosse uma consulta, só que por escrito. É claro que é acessível, é mesmo valor praticamente da consulta. Mas tem parecer que é mais pesado, porque aí você tem que fazer uma coisa para juntar nos autos, para tentar convencer um juiz, para tentar convencer um desembargador, um ministro, botando assinatura embaixo, botando todos os títulos, botando, enfim, tudo o currículo ali para tentar dar um peso naquilo para gerar um convencimento. Aí é uma coisa mais complexa e demora mais tempo. Então, eu levo em consideração essas coisas aqui para definir o valor dos meus honorários e eu acho que vocês têm que pensar dessa forma também. Quais são os critérios de definição dos honorários?